Travessia para a Vida. Obra psicografada por Márcio Godinho. Espírito Ramatiz. Breves considerações. Caros irmãos, ponho em vossas mãos mais uma obra de Ramatiz. Trata-se do segundo trabalho que compõe uma trilogia. A primeira intitula-se Resgate nos Umbrais, voltada ao esclarecimento sobre as profundas transformações as quais nosso planeta está passando, sobremaneira em relação ao encaminhamento dos irmãos que habitam os umbrais astralinos, sua adaptação aos padrões vibratórios do novo milênio e posterior reencarnação no planeta Terra. Desde que iniciou seus trabalhos junto ao Astral do Brasil, Ramatiz nos traz notícias de Atlântida. Afinal, uma de suas principais metas é resgatar parte do conhecimento atlântico relacionado às curas do corpo e da alma através das forças naturais. Atento às profundas mudanças em nosso planeta, Ramatiz nos informa sobre as características psicológicas do novo ser humano e o surgimento de um novo modelo psíquico, de maior complexidade. Tal realidade nos convida ao aprimoramento de certas abordagens terapêuticas, o que nos dará abertura para o surgimento de novos procedimentos de cura integral, baseados nos conceitos atlantes. No final de 2006 tive grata surpresa quando me preparava para os trabalhos de psicografia junto a Ramatiz. Como de praxe, nosso mentor manifesta-se com aparência fluídica, interliga-se efetivamente ao psiquismo do médium, influenciando-lhe os pensamentos e emoções, e ocupando de maneira semi-mecânica as mãos. Então o fenômeno da psicodigitação tem seu início. Por ordem surge o título, o índice e assim por diante. Depois de a obra ter sido concluída, algumas revisões diretamente com Ramatiz lapidam todo o conteúdo anímico. Concluído esta etapa, a obra está pronta para ser revisada e posteriormente publicada. Entretanto, o que havia sido acordado no início de meu desiderato mediúnico, de trazer cerca de uma obra por ano, fora completamente alterado por ocasião da urgência em que atualmente vivemos. Tanto que imediatamente após concluir Resgate nos Umbrais, ainda no final de 2006 iniciamos os primeiros ensaios para esta obra, e Ramatiz já passou o título e índice da próxima, que encerra a trilogia. Mesmo para alguém que vive praticamente 24 horas por dia vinculado ao mundo espiritual, causa-me espanto a rapidez com que Ramatiz consegue fazer surgir páginas e mais páginas de textos. Isto faz do fenômeno da psicografia um dos mais interessantes processos de transmissão de conhecimento, e uma obra, dependendo das condições e disponibilidade do médium, pode saltar do invisível para o visível em alguns poucos dias, ou mesmo em algumas horas. Quando Ramatiz surgiu reafirmando nosso compromisso espiritual, informou que as características das obras que viriam através de minha mediunidade, seriam condensadas em pequenas lições. A ideia era escapar das intermináveis páginas que muitas vezes tornavam a leitura um tanto difícil face à profundidade dos assuntos abordados por Ramatiz. E depois, uma parte dos trabalhos deveria ser desenvolvida de maneira prática, através de encontros, palestras, estudos e cursos, uma vez que em meu contrato mediúnico com Ramatiz implica nas constantes viagens pelo país. Já é tempo de fazer surgir uma escola de terapeutas da alma e os preparativos andam mais que depressa para a materialização deste projeto, supervisionado por Ramatiz a partir do plano espiritual. Oxalá pudesse, até o final de 2007, nos permitir lançar a pedra fundamental deste maravilhoso trabalho cujos propósitos consistem na preparação do cidadão do terceiro milênio. Márcio Godinho. Lagoa Vermelha, 26 de março de 2007. Prefácio. Pelo Espírito Hercílio Mais. As portas do terceiro milênio recebe a humanidade o jubiloso convite para que adentre ao novo mundo. Não é de hoje que se anuncia a boa nova, onde os homens deverão confraternizar como verdadeiros irmãos. Entretanto,
Poucos até hoje conseguiram perceber a importância deste recado cuja magnitude ultrapassa nosso meio de compreensão. E se poucos perceberam, uma parcela ainda menor conseguiu incorporar os preceitos contidos neste recado sideral. Com tantos acontecimentos presenciados por milhares de olhos estupefatos, o planeta passa por profundos reajustes vibratórios, o que provoca no psiquismo humano transformações consideráveis. Uma vez que a frequência de vosso sistema altere, as correntes do psiquismo consequentemente sofrerão grande influência. E isto nem sempre causa agradável sensação. Ao contrário, a maioria das alterações de humor e de comportamento faz parte do desiderato de vosso e de outros planetas equânimes, situados nos mais longínquos rincões siderais. A exemplo de outras civilizações que pisaram em solo terrícola e também foram submetidas a um ajustamento vibratório similar ao que vosso planeta está passando, o homem de hoje prepara-se para alcançar um novo posto sideral, o que lhe permitirá sair das sombras do obscurantismo moral para a luz do esclarecimento cósmico. O processo do autoconhecimento possui etapas relativamente difíceis de serem cumpridas. Pois não é nada fácil olhar para si próprio. Tal atitude exige uma boa dose de comprometimento, e por que não dizer coragem. Todavia, uma vez iniciado o processo de olhar para dentro de si, como que num efeito em cadeia, o ser humano despertará para realidades às quais, numa simples alusão, compararíamos o homem das cavernas embarcado numa moderna aeronave. Embora pense o homem ser Deus, por estar no topo evolutivo da cadeia planetária, falta-lhe noção de alguns dos mais simples mecanismos que possibilitam o equilíbrio desta mesma cadeia. E é o momento em que precisamos tomar consciência deste tão sensível ecossistema que permeia os mundos visível e invisível. Todos somos deuses. Este dito está mais do que correto. Entretanto, não exercemos o estado de ser, mas sim o status de ter. E por isso, pensa o homem que ter um intelecto avançado lhe torna um Deus. Devemos lembrar que o ter é provisório enquanto que o ser é permanente. Somente através do caminho do ser é que o homem dominará as implicações que o ter acarreta. E com isso se tornará digno de um direitista do Cristo como também um indivíduo proativo, redentor de si próprio. Ercílio Mais. Lagoa Vermelha, RS. 05 de março de 2007. Palavras de Ramatiz. Meus irmãos, que a luz do Cristo se faça presente em vossos corações. Há vários séculos viemos tentando obter junto às altas entidades siderais, uma outorga especial cujo alcance nos permitisse concretizar o desejo de ver a humanidade terrícola em plena sintonia com o espírito da nova era. Pois sabemos que os vários mundos existentes em vosso orbe, assim como em todo o cosmo, seguidamente atravessam períodos importantes, que resultam numa nova graduação evolutiva. E não poderia ser diferente com vós. Na época, o planeta Terra encerrava uma fase importante e quase todos os conhecimentos até então adquiridos haveriam de cair no mais profundo esquecimento. Foi quando o continente Atlante iniciou seu descenso moral, o que lhe condenou ao trágico desaparecimento da face terrícola. Sabemos que vários dos conhecimentos praticados naquele continente foram catalogados ou resumidamente impressos em tábuas de argila ou papiros, foram destruídos com a tomada da Biblioteca de Alexandria ou esquecidos em algum dos milhares de sítios arqueológicos espalhados pelo planeta. Dos que rumaram para outras paragens, podemos fazer uma vaga ideia através dos hieróglifos encontrados nas construções históricas ou cavernas. Entretanto, constituem pálidos esboços onde algum indivíduo tentou desesperadamente gravar suas ideias antes que desaparecessem com sua morte física. Os anciãos atlantes, prevendo o apogeu e consequente desaparecimento de Atlântida, utilizaram um procedimento esquecido por vós, que consistia em gravar todos os conhecimentos até então obtidos em algumas matrizes produzidas a partir de vários tipos de cristais, especialmente os cristais de quartzo. Tais matrizes,
Além de guardarem naturalmente toda a história do planeta Terra, agregam um infinito número de conhecimentos obtidos pelo terrícola no decorrer dos tempos. Porém, ainda vos é desconhecida a forma de obter novamente as informações ali armazenadas. Os vulcões podem ser considerados os grandes escritores planetários, pois ao expelirem a rocha vulcânica em estado líquido, estão registrando a história do planeta. Com o seu resfriamento, num futuro longínquo, será possível ao homem compreender a situação de sua casa sideral àquele momento. Por sua vez, a crosta planetária consiste no verdadeiro livro da vida dada à gama de elementos que constituem o vasto ecossistema terrícola. Há uma história sendo contada há milhões de anos e poucas espécies, na verdade alguns répteis, insetos, animais marinhos e uma pequena variedade de espécies vegetais conseguiram acompanhar o maior número de capítulos dentre os quais a humanidade terrícola participa pela primeira vez. Pois nem sempre o homem esteve por aqui e certamente não haverá de ficar. Pudessem passar ao terrícola, estas verdadeiras testemunhas oculares da evolução planetária certamente vos causariam espanto ao revelar coisas até então inimagináveis. É claro que a evolução não dá saltos. Logo, escapa ao vosso calendário o dia em que havereis de ascender para outros reinos acima do reino nominal. Enquanto este momento não chega, cabe-vos o esforço do aprimoramento e a consciência de que o tempo em que viveis consiste na maior oportunidade até então obtida pelo homem terrícola como forma de crescimento evolutivo. E estamos falando não apenas do avanço das ciências materialistas, mas principalmente as ciências do espírito. Ora, se o homem foi capaz de compreender o princípio das ondas eletromagnéticas e fazer viajar informações através destes invisíveis caminhos siderais, seria ele capaz de enviar ondas mentais e fazê-las serem captadas por outrem. Onde foi parar a sua capacidade de ouvir, que em outros tempos lhe fazia perceber o som causado pela emissão de um raio luminoso? E onde foi parar a sua capacidade de enxergar através das coisas, assim como os equipamentos de raio-x? E se assim fosse, conseguiria o terrícola enxergar terras longínquas assim como os radiotelescópios, capazes de encontrar sistemas incomensuravelmente distantes de nossa galáxia? Tantas coisas o terrícola fez ressurgir. Hoje é possível navegar pelos céus e oceanos, e também mergulhar em suas profundezas. E com o surgimento da nanotecnologia foi possível descobrir um mundo microscópico tão complexo e desconhecido quanto a imensidão do cosmo. Curiosamente, enquanto a ciência avança, continua o terrícola preso aos conceitos religiosos de antanho, olvidado que os mistérios divinos também precisam ser desvendados, assim como todas as outras ciências. Entretanto, reconhecemos que nunca houve até então um momento tão propício quanto este, mesmo que houvéssemos tentado trazer certos conhecimentos para o terrícola, ainda assim não haveria receptividade ao nível de compreensão que permitisse ao homem utilizar com prudência tudo aquilo que um dia lhe foi posto nas mãos, mas por questões de egoísmo acabou conduzindo à ruína. É tempo de retomar todo o conhecimento do qual é detentora a humanidade, mas que por razões já conhecidas, este conhecimento fora posto num profundo estado de hibernação. O dia já está quase amanhecendo e o consequente despertar fará com que o homem do terceiro milênio seja de longe o maior colaborador sideral que o planeta Terra viu nascer. Na década de 1960 obtivemos a resposta do alto. Finalmente havíamos recebido a procuração para dar início à obra de conscientização moral cuja importância nos permitiria, com alguma sorte, perceber qual a melhor época para trazer os conhecimentos obtidos alhuras e adormecidos no âmago de vossa matriz espiritual. E sabemos que a melhor época é agora. Como efeito de um despertar em massa, diversos movimentos de cunho espiritual e místico ganharam espaço em vossas sociedades. O pontapé inicial havia sido dado.
No entanto, a humanidade acabou respondendo quase que instintivamente à maioria das revelações trazidas pelos vários líderes espirituais que surgiam na época, os quais se sabe, em sua maioria nada possuíam de valores morais concretos. Entretanto, prestaram grande serviço para o alto, contribuindo com aquilo que possuíam. Um movimento cujos propósitos desejam alcançar a humanidade não pode agir com exclusivismo. É por isso que vamos encontrar naquela época um movimento heterogêneo, formado por radicais e mesmo pelos indivíduos mais psicodélicos, por pessoas altamente intolerantes e por criaturas nem um pouco comprometidas com os valores éticos e sociais. E como uma carga que se ajusta no trepidar da viagem, haveria o terrícola de chegar ao ponto de maturação de modo que lhe seria possível compreender, ou pelo menos notar com alguma precisão, qual o verdadeiro caminho do despertar espiritual. Transcorridos quase 50 anos, enfim podemos dar início à transcrição dos conteúdos contidos na cartilha que nos foi entregue pelo alto juntamente com a procuração de plenos poderes de execução em vosso orbe. Que as informações contidas nesta obra possam auxiliar na reconstrução do planeta em âmbito multidimensional. Pois estamos certos de que o planeta Terra gesta uma nova humanidade. Ramatiz. Lagoa Vermelha, RS, 24 de março de 2007. Manifesto sobre a consciência do povo Atlante. Texto canalizado a partir do fenômeno de regressão espontânea. O seguinte manifesto expõe a consciência do povo Atlante cerca de 1 milênio antes do desaparecimento de seu continente. Haviam alcançado a mais perfeita noção sobre os impactos ambientais causados não somente pela tecnologia que possuíam, mas também pela imensa capacidade intelectual e livre manuseio das correntes mentais. Preocupados com os tempos vindouros, os atlantes organizaram um sem número de encontros tais como este cujo desenrolar mostra o seu inexorável destino. Sobre o conhecimento do povo atlante muito temos a aprender. Ou melhor, precisamos relembrar seus grandes feitos e também as experiências que adquiriram por efeito das hecatombes sofridas aqueles tempos. A humanidade está vivendo o período do mentalismo. Seu instrumento psíquico encontra-se em pleno despertar. Ajustes se farão necessários a fim de que os distúrbios do psiquismo e os consequentes desajustamentos comportamentais sejam controlados. Entretanto, nos dias de hoje há poucas ferramentas capazes de auxiliar na estabilização de forças tão poderosas quanto aquelas que emergem das profundezas da alma. E neste ínterim os atlantes tornaram-se mestres, mas apenas após o cosmo decretar o fim de seus tempos. Como legado de seu amor, nos deixou o povo atlante muitos métodos de cura natural e técnicas meditativas de grande eficácia cuja profundidade pouco ou nada sabemos. Atualmente vários grupos ocupam seu precioso tempo a resgatar memórias perdidas do povo atlante. Para isso utilizam-se da terapia de vidas passadas, das práticas curativas, da meditação e do uso dos cristais entre outras técnicas. Mas sabemos que está longe o dia deste imenso quebra-cabeça ser integralmente montado. Aproximadamente 4.500 anos da era de Antuleus ecoou uma voz em meio ao encontro de humanidades. E o discurso teve seu início. Estimados confrades, este é para todos nós moradores desta e outras esferas, um momento de inestimável valor. Pois não são todos os dias que decidimos o futuro de toda uma nação, especialmente quando esta nação possui recursos mil. Como podemos ver, encontramo-nos em companhia dos representantes de pelo menos 21 humanidades que se avizinham de nosso planeta. Assim como todos os moradores cósmicos, é natural que troquemos conhecimentos e pontos de vista acerca daquilo que sabemos, ou que pensamos saber. Sabemos que a sociedade atlante alcançou o ápice de seu desenvolvimento, e por isso, vários dos missionários que aqui se encontram, encerraram sua jornada e não tardará o momento em que deverão retornar para suas casas de origem. E como era de se esperar,
Também não atingimos a totalidade de nossa condição moral, apesar do profundo conhecimento nas ciências que regem o universo. Por isso temos consciência de que tão logo percamos a sustentação vibratória ocasionada pela presença destes irmãos, chances há que percamos boa parte de nossas características pacíficas. Julgam eles que somos capazes de manter o padrão vibratório em nosso mundo de modo que um colapso planetário seja evitado. Mas não estamos certos se isto realmente é possível. Com o advento da tecnologia, o mundo se tornou pequeno e já é possível percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Os campos de força nos permitem neutralizar o efeito da inércia e os conhecimentos acerca da pressão atmosférica já nos permitem uma navegação segura. A maioria absoluta dos pontos magnéticos que circundam o planeta já foi mapeada e vossos sensores visuais permitem a exata localização onde quer que estejam, seja dia ou noite. Tanto que é impossível nos perdermos, mesmo em alto mar ou na profundidade dos seus atlantes. Quem havia de prever o futuro de nossa civilização e imaginar que a força do pensamento é capaz de absolutamente tudo, inclusive exercer predomínio sobre a matéria? Nossos antepassados deixaram informações valiosíssimas que em muito contribuíram para os avanços tecnológicos. Algumas destas informações encontram-se guardadas em local incerto e não é de hoje o que tentamos encontrar. Temos a mais absoluta certeza de que uma vez alcançado a maturidade, estes conhecimentos surgirão e possivelmente nos tornaremos o povo da paz. Entretanto, esperamos que eles surjam logo. O homem Atlante voltou a mentir. Há tempos caminha pelas sombras a fim de que não seja flagrado agindo contra sua consciência. Notícias de nossa história informam de maneira veemente que a ilusão causada pelos interesses mesquinhos e egoístas, do desejo pelo poder e pela primazia das informações que constituem patrimônio da humanidade, e do exclusivismo infame, colapsaram um antigo continente, fazendo com que todos os povos das cercanias atlantes, considerados impuros, planejassem uma insurreição contra o continente-mãe. Por fim, espalharam-se pelo planeta formando os primórdios de civilizações cujo potencial só se conseguirá avaliar daqui a algum tempo. Cremos que a desunião enfraquece os povos. Mas também temos consciência de que a agregação de mentes tão poderosas cria imensa concentração de energia e o choque de forças se torna inevitável. O equilíbrio das mais diversas vibrações se dá quando um indivíduo dotado de maior inteligência dispõe de tempo para transferir parte de seu conhecimento para outro indivíduo de maior ignorância. E enquanto o sábio se alimenta da ignorância, o ignorante se alimenta do conhecimento. É a lei da compensação. Mas quando o conhecimento, por alguma razão é retido, causa grande pressão em torno de quem o retém. Na verdade, ter o verdadeiro conhecimento é perceber-se um ignorante. É ter apenas a noção de que o universo existe sem fazer a menor ideia de sua extensão. Podemos afirmar que o universo tem um início. E podemos igualmente afirmar que ele é infinito. Mas se afirmássemos que o universo não teve início e não terá fim, nossa percepção acerca das coisas perderia totalmente o sentido. Tudo tem um início, desde o nascimento de uma criança até a descoberta que a morte física não lhe tira a imortalidade. Mas a pergunta, quando surgimos, continua sem uma resposta exata. Nos atrevemos a respondê-la dizendo que o universo precede ao homem assim como os pais precedem aos filhos. Mas mesmo assim não é possível para o homem definir o dia em que teve consciência de tudo aquilo que o cercava. Pois os mundos já estavam prontos, esperando para serem habitados. Sabemos, entretanto, que a tomada de consciência não deve ter levado mais que alguns instantes uma vez que tudo no universo é óbvio. Por sua vez, esta obviedade causa no homem a sensação de que tudo pode realizar, ou pelo menos lapidar aquilo que a natureza lhe colocou à disposição. E uma vez que tenha contato com a geometria sideral, a esfera cede espaço a tantas outras formas que a roda, a mais simples de nossas engenhocas, ganhares de grande invenção.
Sabemos que a partir de uma simples novidade, é possível avançar incomensuravelmente. Tanto que em apenas 6 revoluções lunares tomamos o conhecimento de quase todas as forças naturais. Mas para que haja equivalência entre as forças, o natural age em equilíbrio com o natural. Isto nos diz que as forças da natureza apenas respeitam aquilo que lhes trata como natureza. Tombemos uma única árvore e o equilíbrio planetário se altera por milênios. Tal realidade não pode ser percebida senão depois de algum tempo, quando pouco ou nada podemos fazer para modificar ou pelo menos neutralizar o efeito de tal ato. De outra forma a natureza acolhe tudo aquilo que lhe parecer sobrenatural. Ou seja, somente com a ascensão espiritual e a consciência de um jardineiro sideral, podemos sacrificar certos pontos geográficos de modo que o planeta se reequilibre rapidamente. Temos notícias de que o planeta agonizava nos tempos dos avós de nossos avós. Hoje nossos ouvidos mal escutam seu gemido. Sabemos que em breve ele haverá de suspirar e as placas que nos sustentam flutuando neste imenso oceano serão drasticamente modificadas. A transmissão de energia advinda das profundezas oceânicas será transferida para a água, o que criará ondas relativamente gigantes e causará mudança nas correntes marítimas. Quanto à atmosfera, sua pressão modificará drasticamente as correntes eólicas. Sabemos, através das análises do passado, que o clima será alterado em vários locais, motivo pelo qual muitos daqueles que viviam no grande continente, agora estão em lugares considerados seguros, espalhados por todos os cantos na esperança que o planeta poupe suas vidas, e junto com elas o seu conhecimento. Nossos instrumentos que medem o eletromagnetismo sideral acusam, há tempos, a possibilidade de uma mudança no eixo planetário, que hoje se encontra precisamente em 0 grau. Nossos teóricos aventam a possibilidade para uma mudança de até 32 graus, e a diminuição das calotas de gelo, localizadas nos extremos das polaridades magnéticas do planeta. Isso também deverá trazer o aparecimento de climas intermediários ainda desconhecidos por nós. A maior concentração de terra deverá agrupar-se num extremo, enquanto a maior concentração de água deverá agrupar-se no outro extremo. Tudo isto num curto período de tempo, com um reduzido impacto ambiental. O planeta deverá ficar por no mínimo 8 lunações em meio a total escuridão. Mas a escuridão da qual vos falo não consiste na inexistência da luz, mas na temporária incapacidade de precisar nossa exata posição geográfica. Para minimizar esse efeito, estamos ampliando nossos conhecimentos acerca de todos os animais migratórios. Pois eles conhecem como poucos a distância e a exata localização dos lugares onde necessitam para se reproduzir. Porém, como as correntes eólicas deverão mudar, ainda não sabemos qual o destino final dos ciclos migratórios. Entre os dois extremos de uma jornada migratória, existem nichos que permitem a sobrevivência destes animais. Recentes estudos nos informaram que as alterações no magnetismo planetário causaram forte impacto no tempo da floração destes nichos. Isto indica que o amadurecimento de certos frutos e insetos cuja base alimentar garante a conclusão do ciclo migratório, está ocorrendo prematuramente de modo que alguns destes animais estão chegando atrasados para o banquete da subsistência. Tanto que um reduzido número de espécies tem alcançado seus objetivos com sucesso. E a escassez de alimentos provocou sensível alteração do ecossistema em que vivem, causando o enfraquecimento e extinção de várias espécies consideradas importantes para a sobrevivência do homem. Quanto aos viajores aquáticos, o resfriamento das águas deverá levá-los a outros locais de procriação. Isto significa que haveremos de descobrir novos paraísos no planeta, mas também o aumento significativo do risco em relação à extinção das espécies consideradas guardiãs do genoma humano. E se isto acontecer, será o fim da existência humana neste planeta. Segundo previsões, o surgimento de um imenso deserto trará equilíbrio ao clima planetário.
Descobertas recentes nos informam que as imensas lavouras causam pontos de deflexão magnética e a pressão do magnetismo planetário aumenta consideravelmente nas regiões mais remotas do planeta. Acreditamos que o desmatamento tem sido o principal causador desta deflexão, mas não estamos certos disto. Diante de toda a tecnologia para nós disponível, falta-nos ampliar o compromisso para com nossa casa sideral. Pois não há para onde ir caso sejamos expulsos daqui. Para tanto, abrimos nosso coração aos irmãos superiores, detentores de conhecimentos também pensávamos deter, mas tão amargamente descobrimos que o sábio se distingue do intelectualoide pela maneira como trata de seu conhecimento, e pela maneira como age em relação ao mundo que o cerca. Enquanto o sábio utiliza as forças da natureza, o intelectualoide causa a destruição dos recursos naturais e os pretende recriá-los através de um pálido esboço, desta vez com a sua assinatura para que possa engrandecer-se perante os homens. Continuemos assim e seremos conduzidos a um novo lugar, incapaz de nos fornecer de imediato as ferramentas que aqui dispomos. Então nosso conhecimento será inútil enquanto tivermos de lutar para combater a fome e a preservação de nosso corpo físico. Sim, meus caros confrades. Nossos visitantes aqui estão na tentativa de mobilizarem esforços para que o planeta se recupere o mais rapidamente possível tão logo ocorram estas modificações por nós previstas. E estamos depositando todas as nossas esperanças naquela que deverá ser uma longa jornada até o dia em que possamos novamente retomar, ainda que parcialmente, as condições que atualmente possuímos. Entraremos em profundo estado de hibernação sapiencial. Entretanto teremos nosso sono velado por aqueles que se dispuseram a permanecer em vigília pelo tempo que fosse necessário. Quando enfim despertarmos, nos será dada as boas-vindas e comporemos novamente a civilização pacífica e generosa dos tempos de antanho. Neste novo tempo, alguns dos grandes amigos da humanidade haverão de volver ao planeta e relembrar as lições aqui proferidas com o intuito de fazer a nova humanidade recobrar sua memória ancestral. E quem sabe possa o planeta viver uma longa era de paz. Até que chegue este momento, o meu mais íntimo desejo é que boa parte dos conhecimentos aqui adquiridos seja preservada. Que o homem do futuro saiba usufruir com responsabilidade e respeito ao meio ambiente aquilo que lhe foi legado pelos povos ancestrais. E a grande civilização caiu no mais profundo adormecimento. Era o fim da Atlântida, mas o começo de uma nova era. A natureza cumpriu o seu papel sepultando o berço da mais alta tecnologia experimentada pelo ser humano, tomando cuidado de preservar quase todos os recursos utilizados pelo povo atlante. No tempo certo esta mesma natureza haverá de revelar ao homem tudo aquilo que um dia sepultou. E a humanidade terrícola viverá momentos de estupefação. Algumas peculiaridades atlantes. Pergunta 1. Qual a vossa relação com o continente Atlante? Ramatiz, estivemos naquele tão fértil continente por várias existências e nos foi possível, numa destas encarnações, tomarmos conhecimento sobre as verdades siderais diretamente do mestre Antulius, um dos mais importantes sábios que por lá apareceram. Quando nos reportamos à civilização Atlante, causa-nos uma saudade especial. Não que não tenhamos aproveitado todas as outras etapas evolutivas, pois temos total consciência de que cada existência é repleta de ensinamentos valiosos. Entretanto, pensar na Atlântida é como trazer a lembrança de verdadeiro paraíso. Pois consideramos haver poucos lugares em vosso planeta capazes de agregar tantas qualidades ao mesmo tempo, sejam intelectuais, tecnológicas, ecológicas, morais, espirituais e tantas outras características por lá existentes. Ademais, muitos de nossos irmãos de fraternidade, no final dos tempos atlantes, sucumbiram tentados pelos encantos do mundo quando poderiam ter ascendido rumo à liberdade reencarnatória. Reprovados pelo Conselho Sideral,
fora necessário o reinício de sua jornada evolutiva tão logo o planeta ganhasse estabilidade, após o desaparecimento do continente Atlante. Portanto, podemos dizer que há uma relação de profundo amor e respeito não somente pelo velho continente, mas também pelas criaturas que lá existiram. Pergunta 2. E como fora o recomeço destes irmãos? Ramatiz, tão logo sua libertação dos laços materiais se processasse, seriam conduzidos aos planos ligeiramente superiores, e habitariam as colônias de repovoamento, situadas às margens das novas cidades que haveriam de habitar ou construir após seu retorno à vida física. Outros seriam encaminhados especialmente aos centros místicos, em fase de formação, isolados em meio às cadeias montanhosas que hoje conhecemos como a Cordilheira dos Andes e Himalaia. Tais lugares ofereciam com grande propriedade a paz necessária à reestruturação de seu psiquismo cujas marcas do grande colapso atlante havia profundamente marcado. Era preciso recomeçar. E somente com a alma em equilíbrio seria possível que levassem para todos os povos parte dos conhecimentos dos quais era detentora a civilização atlante. Pergunta 3. Obviamente estamos falando de uma reestruturação que levou algumas existências para se processar. Seria isto? Ramatiz, certamente. Neste caso foi necessária a sucessiva reencarnação por parte de milhares de indivíduos que compunham a sociedade atlante com o objetivo de fazer dissipar a potente carga psíquica, que por sua vez tornava o povo atlante diferente dos demais. E estamos falando de pelo menos 3 milênios após o cataclismo que fez o continente atlante desaparecer para sempre. Percebemos que certas lembranças jamais se apagam do âmago do ser. Seria possível imaginar a triste lembrança agravada a ferro e fogo nestes indivíduos que enxergaram sua pátria se extinguir. Não é fácil reconduzir o psiquismo ao equilíbrio após tê-lo perdido. E foi para isto que necessitaram isolar-se em meio a um mundo novo, desconhecido, e principalmente inóspito. Assim restringiriam seu mundo a apenas algumas poucas coisas das quais necessitavam para sobreviver. Certamente a natureza também é exuberante nestes locais, mas a diferença climática e o exotismo de sua vegetação conseguiriam minimizar as dores da grande perda a qual haviam passado. Pergunta 4. Alguns atlantes conseguiram sobreviver à hecatombe que tragou seu continente. Ramatiz. Assim como milhares de indivíduos sucumbiram, por outro lado a consciência de preservação dos genes atlantes os fez desenvolver um minucioso plano de evasão territorial cujo êxodo levaria alguns séculos. Por fim, a base genética dos atlantes encontra-se espalhada por todo o globo terrícola. Quanto ao plano de evasão, ele não apenas consistia em fazer esvaziar o continente, mas permitir que boa parte do conhecimento ali contido fosse transferida para outros pontos geográficos cuidadosamente escolhidos. Com isto, parte da África, Américas e Europa colheriam, com alguma sorte, os cidadãos atlantes e seu incrível conhecimento. Pergunta 5. Seria possível explicar as razões que levaram o povo atlante a espalhar-se pelo planeta em vez de agregarem-se num único território? Ramatiz, embora as informações acerca do continente Atlante sejam desencontradas, e na maioria das vezes fantasiosas, naquele tempo o continente abrigava a ordem de 2 bilhões de indivíduos cuja força psíquica aumentava as características magnéticas do planeta em aproximadamente 15 vezes a densidade de hoje. Isso tornava a força da natureza imensamente mais poderosa. Entretanto sob o mais absoluto controle do povo atlante, até que os 2 bilhões de indivíduos deixaram de vibrar em consonância com os sentimentos fraternos. Perceberam neste momento que a perca do controle de sua força mental forçosamente iria colapsar o sistema geográfico o qual viviam. Estavam certos de que ao espalharem-se pelo planeta, tornariam sua psicosfera mais homogênea, o que, entretanto, não foi o suficiente para evitar o destino do continente Atlante. Pergunta 6.
Diante de uma brusca mudança no magnetismo planetário, quais seriam os acontecimentos mais drásticos, no caso, para o continente Atlante? Ramatiz: todo o planeta invariavelmente sofreria com as mudanças em seu magnetismo. Os polos sofreriam uma possível inversão, total ou parcial. O degelo e a mudança nas correntes marítimas dificultariam o funcionamento dos corredores de ventilação planetária e a geografia terrícola se tornaria irreconhecível em pouco tempo. Tais fenômenos sempre existiram em vosso planeta. Mas àquela altura eles estariam longe de constituírem acontecimentos naturais. Pergunta 7. Há teorias que apontam para a similaridade das construções em torno do planeta, onde vamos encontrar nas Américas a civilização incaica, os maias, astecas e os nativos norte-americanos cujas feições denunciam grande similitude entre povos. Se estivermos certos, qual a razão, por exemplo, dos índios norte-americanos construírem suas tendas em forma cônica enquanto o restante das civilizações americanas ergueu templos semelhantes aos tetraedros egípcios? Ramatiz: os nativos norte-americanos, em seu apogeu, eram especialistas em curas onde as forças da natureza eram sabiamente canalizadas. Para tanto, erguiam suas tendas em formato cônico, o que não somente captava as energias sutis como também lhe permitia o contato com seus ancestrais atlantes e a consequente materialização das mais variadas fórmulas medicamentosas, capazes de devolver a saúde a mais desenganado enfermo. O contato com a natureza tornava o índio norte-americano curador por excelência. Utilizava com grande sabedoria as energias do planeta em prol da humanidade. Para o caso dos outros povos supracitados, o uso das energias era exatamente o inverso. Seus templos de adoração constituíam pontos de acupuntura no planeta. Estes pontos captavam energia cósmica e a redistribuíam por toda a malha magnética do planeta Terra da mesma forma que toda a concentração de energia telúrica do planeta era enviada ao cosmo como forma de minimizar a tensão do magnetismo planetário que aos tempos atlantes operava em seu limite. A diferença entre os tetraedros egípcios é bastante significativa, pois a grande pirâmide de Gizé encontra-se precisamente no ponto de convergência entre as construções tetraédricas espalhadas pelo globo terrestre, como se fosse um agente aglutinador das energias cósmicas, cuja função não é somente captar, mas também hiperventilar a energia, como se fosse um imenso ventilador que dissipa alguma fonte de radiação térmica. Diferentemente dos índios norte-americanos que utilizavam a energia cósmica do planeta para suas curas, estes povos catalisavam a energia psíquica e as enviavam como forma de restabelecer o equilíbrio planetário. Ou seja, preocupavam-se em utilizar o direcionamento do psiquismo humano para magnetizar suas agulhas de acupuntura, seus templos de adoração, e capturarem poderosos fluidos para o planeta. Pergunta 8. Nos pega de surpresa a ideia de que tais civilizações utilizavam a seu tempo sistemas de equilíbrio energético para o planeta. Não imaginávamos existir técnicas como a acupuntura em escala superior àquela que conhecemos. Há outras regiões do planeta onde é possível encontrar templos que funcionam como agulhas de acupuntura. Ramatiz: as estátuas misteriosas da Ilha de Páscoa constituem importante ponto de escoamento das energias telúricas do planeta. A Grande Muralha da China e suas torres de vigia. Estas, por sua vez, foram meticulosamente calculadas a fim de que não apenas constituíssem uma barreira natural ante as investidas bárbaras, mas também um obstáculo energético cujos propósitos eram manter a estabilidade psicosférica de toda a região. Cabe lembrar que em seu tempo, tais construções foram erigidas com todo o conhecimento o qual vos estamos repassando através desta pálida expressão. Mas nos dias de hoje é notável observar que o terrícola mantém estes mesmos conhecimentos em estado latente, e vez por outra saltam à consciência sem que os perceba. Estamos falando de algumas construções como a Torre Eiffel, a Torre de Pisa,
Alguns obeliscos espalhados pelo planeta e alguns arranha-céus que, longe de exaltarem o poderio da arquitetura humana, tornaram-se pontos de concentração psíquica, justamente por serem admirados pelo terrícola. Constituem pontos por onde a energia telúrica escoa para o cosmo. É quando o planeta consegue respirar aliviado das tensões provocadas pela pesada psicosfera alimentada pelos pensamentos do terrícola, redistribuída para outros pontos siderais. Pergunta 9. Há outras formas de equilíbrio ou renovação energética além destas que nos citastes? Ramatiz. Obviamente existem espalhados por todo o globo terrícola milhares de construções cuja altíssima capacidade de catalisação permite uma constante renovação das energias geradas a partir do pensamento humano. São os templos religiosos e locais considerados sagrados. Vistos do espaço, na frequência em que vibram, constituem fortes pontos luminosos a indicar que a humanidade terrícola se encontra em franco movimento de espiritualização. Pergunta 10. Seria possível nos falar mais sobre a audiência com as entidades siderais? E qual a razão de ter nos citado todos estes exemplos do conhecimento atlante, aplicado posteriormente? Ramatiz. Desenvolvemos este assunto por ser ele uma de nossas principais argumentações junto aos governantes maiores, no momento em que os procuramos com o intuito de oferecer nossos préstimos junto à humanidade terrícola. Obviamente havíamos formado uma comissão representada por todas as correntes científicas, filosóficas e religiosas. A ideia era propor uma espécie de força-tarefa que permitisse auxiliar o terrícola a despertar do sono profundo do qual fora acometido. Mas este processo de despertar não deveria ocorrer senão passados alguns milênios. Entretanto, precisaríamos velar pelo tão precioso sono dos tempos, volvendo a matéria com o propósito de trazer conhecimentos iniciáticos para aqueles que despertassem mais cedo. Tanto que em nossas últimas encarnações, conseguimos organizar seleto grupo de colaboradores que hoje se encontram encarnados nas mais distantes paragens planetárias, divulgando os conhecimentos transcendentais com o único propósito de fazer o terrícola contatar o seu superior, considerada parte do Criador em nós. Na ocasião em que nosso pedido for enviado, contamos com o apoio de vários moradores de orbes superiores que, sensibilizados com a situação do planeta Terra, organizaram grupos de radiadores cujas vibrações amorosas nos alcançam aos dias de hoje. Em se tratando de um pedido de proporções siderais, a resposta não chega num momento seguinte. Nem poderia. É preciso avaliar em profundidade as condições de toda uma gama de indivíduos, assim como as capacidades de regeneração, juntamente com o perfil de todos aqueles que se propõem dar suporte durante uma longa jornada. Temos por aqui milhares de abnegados irmãos que atuam na esfera terrícola há vários milênios, e está longe o dia em que deverão descansar. E por respeito a eles, devemos selar nosso acordo evolutivo de modo que possamos acelerar todo o processo de ascensão espiritual. Isto pouparia boa parte do tempo destes irmãos, que poderiam se ocupar com tarefas de igual importância, fazendo com que aumentasse o processo de aceleração evolutiva. Enquanto a resposta do alto não chegava, iniciamos todo um processo reencarnatório que nos levou ao Egito, China, ao continente europeu e à Índia por diversas vezes, até que nossa última encarnação se processou, pouco antes do ano 1000 da era cristã. Ao retornar para o mundo espiritual, estavam nos aguardando para aquela que seria a última tentativa junto às altas entidades siderais. E aquela foi, de longe, a mais difícil das audiências que podíamos ter em defesa do terrícola. Pergunta 11. Por quê? Ramatiz. Após o ano 1000 da era cristã eclodiria um dos momentos mais difíceis e dos quais ainda encontramos resquícios pelas regiões umbralinas, e cujos resquícios perduram até vossos dias. A humanidade terrícola viveria o período das trevas e havia muito pouco que ser feito para minimizar a eclosão de tanto ódio nunca antes visto desde o período Atlante.
Era necessário esperar incontáveis anos até a abertura dos portais que nos dariam acesso ao terrícola. Somente após esta abertura, conseguiríamos estender os braços aos nossos queridos irmãos. Enquanto esperávamos o momento chegar, trabalhamos na construção de algumas metrópoles espirituais cuja estrutura tinha por objetivo principal acolher o maior número de irmãos necessitados que vagavam por uma então terra de ninguém. Mesmo que não precisemos juntar esforços para construir segundo os moldes de vosso mundo, ainda assim foi necessária a aglutinação de um quantum energético relativamente alto, fruto da mais profunda concentração psíquica formada por alguns milhares de construtores siderais. No início do século passado, tendo em vista que nossa estrutura encontrava-se minuciosamente preparada, recebemos uma autorização parcial cujas prerrogativas nos permitiam fazer uma espécie de reconhecimento de alguns locais compatíveis com os nossos propósitos. Foi quando fizemos a visitação em vários locais geográficos dentre os quais o Brasil, além de outros países, foi escolhido. O anseio pelo início dos trabalhos não dava conta de esconder as precárias condições dos umbrais astralinos, assim como a estrutura social necessitava de uma verdadeira transformação em suas bases. Somente após essa transformação é que o terrícola estaria receptivo aos resgates dos quais tanto necessitava. Foi preciso 2 guerras mundiais para que o caminho da espiritualidade fosse aventado pelos 4 cantos do planeta. Enfim, o terrícola havia dado sinais de que estava cansado das guerras, finalmente desejava espiritualizar-se. Então, os movimentos religiosos ganharam força. O hemisfério ocidental foi inundado pelos conhecimentos antes divulgados apenas no Oriente. E nos dias de hoje o Oriente está se ocidentalizando. Isto indica que a humanidade está se tornando homogênea em amplo sentido. Em suma, nisto resume o resultado da audiência que tivemos juntamente com a Procuração de 1960. Um milênio feminino. Pergunta 12. Tendo em vista que o terceiro milênio possui características femininas, quais seriam vossas considerações sobre a questão homem-mulher? Ramatiz. Sabemos que o espírito, em sua essência, é desprovido do sexo. Logo, não há espírito masculino ou feminino. Porém é importante lembrar que esta unicidade só ocorre em espíritos de alta estirpe sideral. Quanto ao terrícola, restam alguns pares de milênios a serem vividos na condição de homem e mulher. A mulher, cuja composição psíquica possui genes da grande matriz sideral, é como vosso planeta, fértil. Em se plantando na alma da mulher, tudo se torna fecundo, desde o amor, a doçura, a afabilidade, o afeto e o compromisso para com o ser humano, de não abandoná-lo jamais. Possuidora de raízes profundas, a mulher se diferencia do homem por coisas muito simples, porém atávicas, que não poderiam ser explicadas senão olhando para o terrícola mais primitivo que já esteve neste bendito planeta. Se olharmos para o homem, enxergaremos o nômade, aquele de necessidades primárias, que quando se sente carente de alguma coisa, parte em busca e espera sempre uma satisfação mais imediata. E farto, acomoda-se temporariamente até que nova carestia lhe tome de assalto. E reinicia sua jornada. O homem é, por natureza, um desbravador, um ser necessário a todo o processo de descobrimento da vida e seus intrincados mecanismos. Enquanto o pai empresta aos tutelados uma forte noção sobre as leis cósmicas, ainda que mal saiba como educar seus filhos. Afinal de contas, quem o sabe fazer de forma plena? Tais leis cósmicas nos lembram que todos estamos submetidos a ordens ocultas e imutáveis. De nada adianta lutarmos contra as verdades siderais. Pois enquanto criaturas é impossível compreender a essência do Criador, mas somente observar seus efeitos e fenômenos. E então dizemos que o amor paterno dá limites. É um amor por assim dizer grotesco, mas é um amor que ensina a verdadeira importância das leis divinas que não podem ser transgredidas. O homem é movimento.
Pois assim como o universo se expande num moto contínuo e perpétuo, o homem, nômade, vai de um lugar ao outro em busca da satisfação mais básica, viver. A mulher, por sua vez, mantém uma condição incrivelmente oposta, mas sincrônica à condição do homem. Se o homem foi posto em eterno movimento, a mulher, por sua vez, necessita fixar morada. Vive em estado de suave repouso, como os sistemas solares, que adormecidos em meio às mais longínquas galáxias esperam pelo tempo de despertar. Seu movimento é quase imperceptível, pois consiste na semente em fase de germinação em que, de forma lenta e vigorosa, rompe a película que a protege e inicia uma jornada de encontro à luz solar buscando a vida que vem do alto. É assim que as sequoias chegam a tão impressionante estatura. Se o homem desbrava novos territórios, a mulher prima por sua conservação e desenvolvimento. Na condição de mãe, biológica ou de coração, a mulher desenvolve algo tão essencial ao aprendizado humano, a fim de que este se torne anjo. A mulher ensina o compromisso de cuidar de nosso próximo com o desvelo e amor que se renovam a cada nova necessidade de seu filho. Se o amor paternal ensina sobre as leis imutáveis, o amor maternal ensina sobre a proteção e o amor em seu sentido mais sublime. Não cai uma única folha sem que Deus o saiba. Esta é a prova da onipresença divina. A mulher, ao deixar surgir seus instintos maternais, torna-se a representação mais fiel da imagem de Deus. Pois não há no universo uma única mãe incapaz de saber o que se passa com seus filhos. Por isso é certo dizer que o amor maternal nos ensina a olhar para as feridas que as escolhas inadequadas provocaram, e curá-las simplesmente ao dizer: vamos cuidar deste machucado, pois tudo ficará bem. Quais dizeres neste mundo possuem maior profundidade que estes? Não é assim que olhamos para nossas desditas e as superamos. E não é através da confiança que encontramos em nosso interior forças que nos permitem a superação. Ao olhar para o futuro vislumbrando dias melhores, estamos pondo em prática os ensinamentos da Grande Mãe Universal, cuja matriz criou a polaridade feminina. Pergunta 13. Quais vossos esclarecimentos acerca da posição que a mulher está ocupando em todos os segmentos da sociedade? Ramatiz. Já estava na hora de socorrer. A mulher, no transcurso do amadurecimento terrícola, tem ocupado um papel de aparência irrelevante, porque cabia ao homem o exercício de alguns atributos que lhe são peculiares, pelo uso da força física, por exemplo. Vossos ditados populares dão conta de que a mulher, em sua estrutura física, não foi feita para o trabalho pesado. Isto é mais ou menos correto. Entretanto, não possuir uma estrutura física embrutecida conforme a genética masculina prevê não significa estar desprovida das mesmas capacidades tão inerentes ao homem. Aliás, é a suavidade do organismo feminino que empresta uma sensibilidade mais acurada ao espírito que reencarna como mulher. Em comparação, poderíamos dizer que o corpo feminino é para o espírito uma luva de seda, enquanto que para o corpo masculino assemelha-se a uma luva de cortiça. Esta peculiaridade permite com que a mulher tenha uma série de dispositivos sensoriais e intuitivos ainda indisponíveis ao homem. Seria necessário alguns milênios de aprimoramento perceptivo para que fizesse uma ideia do potencial feminino. Pergunta 14. Quereis dizer algo em relação ao fato da mulher ter ou estar ocupando um papel de aparência irrelevante? Ramatiz. Queremos dizer que a mulher sempre exerceu grande influência nas decisões tomadas pelo homem. Apesar disto não ficar evidente numa humanidade que pouco observa os fatos, a mulher invariavelmente possui muito mais poder de decisão que o homem. Este lhe serve como uma espécie de braço forte a realizar qualquer tarefa ordenada pela vontade do indivíduo. Como o homem adora ter a impressão de estar sempre definindo as coisas, sua empáfia seria incapaz de admitir que a mulher lhe estivesse tomando tal lugar. Então, esta irrelevância, de maneira subliminar, torna-se a grande alavanca que guinda a vida humana através dos mais diferentes atos,
sejam acertados ou equívocos. Lembramo-vos de que não é culpa da mulher o fato da humanidade ter mergulhado no obscurantismo, mas de responsabilidade de ambos, homem e mulher. Não queremos aqui passar ideia de uma opinião exclusivista voltada para a defesa do homem, e sim, apontar as deficiências e potenciais do terrícola, válidos para ambos os lados. Pergunta 15. E o que restará para nós homens? Ramatiz. Restará a certeza de que um mundo novo está sendo descortinado e que o poder masculino, muitas vezes